cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. No programa de hoje vamos falar sobre os 20 anos de atividade da Companhia Carona de Teatro. E ao completar 2 décadas, o grupo demonstra estabilidade e maturidade para continuar apresentando seu trabalho em Blumenau, em Santa Catarina e nos demais estados brasileiros. Para falar desses 20 anos de palcos e estradas, os nossos convidados de hoje são os diretores e atores teatrais Pepe Cedrez e Lau Santos. Mas antes de começar nossa conversa, preciso destacar que o grupo tem em sua formação atual 6 atores sob a direção de Pepe Cedrez. E desde sua fundação em 1995, a Carona centra atenção no ator com trabalho de pesquisa e investigação teatral. Deste tempo todo de existência, diversas peças foram encenadas e premiadas. É possível destacar os Camaradas, a Parte Doente, Volúpia, Renato Menino que era Rato, enfim, trabalhos que deram visibilidade ao grupo. E para começar a nossa conversa, vou perguntar ao Pepe como surge a Companhia Carona, como surge e como se firma em Blumenau e no Brasil. Boa noite, Pepe, obrigado por estar mais uma vez no Cidadania. Eu que agradeço, Carlos, é um prazer estar aqui sempre. Como surge a companhia? Pois é, que legal perguntar isso, porque a gente olha para trás um pouquinho, né? E começa a pensar nesses 20 anos. Na verdade, a companhia surgiu a partir de uma dissidência, né? Uma ruptura de um grupo que eu dirigia anteriormente. Era um grupo chamado Grupo Meu Grupo, um grupo que se formou no Núcleo de Teatro Escola. O Núcleo de Teatro era o NUT, era coordenado pelo Alexandre Venera dos Santos. Eu era um dos professores, fui um dos fundadores da escola, e a Escola do Teatro Carlos Gomes. O Meu Grupo se formou lá, eram alunos, uma turma que se formou comigo, e meus alunos acabaram saindo da escola, formou-se como grupo, estabeleceu-se como grupo e ficaram me convidando a sair o tempo todo. Eu continuei mais um ano e meio na escola ainda, e depois acabei abandonando mesmo o NUT para viver com o meu grupo e tocar alguns anos na estrada. Isso foi até o final de 94, quando esse grupo que tinha 8 integrantes acabou rompendo, acabou tendo pensamentos bastante divergentes e acho que nossa imaturidade na época também para lidar com as dificuldades, a gente acabou preferindo dissolver o grupo e sobraram 3 integrantes, que eram a Léo Almeida, o Roberto Morauer e eu, e a gente decidiu no dia seguinte formar um novo grupo, porque a gente queria continuar trabalhando junto e tendo como um dos principais objetivos justamente o que mais nos fazia falta no Grupo Meu Grupo, que era, no grupo a gente pesquisava bastante, estudava muito, levava 1 ano e meio, 2 anos preparando um espetáculo e apresentava, 6, 7 apresentações no máximo, não conseguia ter esse poder de produzir, de fazer mais apresentações, de circular mais, e eu defendia muito que a gente apresentasse mais vezes para ir entendendo melhor o nosso ofício e, enfim, e que o espetáculo fosse amadurecendo. Então, o primeiro objetivo da Companhia Carona era fazer espetáculos que pudessem apresentar muito mais, que a gente pudesse experimentar isso dessa prática do fazer teatral, né? A prática, eu digo, onde o teatro se dá mesmo, que é na relação com o espectador, na apresentação mesmo, e não só na pesquisa. E naquele momento era difícil fazer teatro, Pepe? Sempre foi, continua sendo, na verdade, né? Sempre foi, acho que desde muito tempo antes também. Mas isso também foi uma coisa que já, logo que nasceu a Carona, a gente colocou como um norteador dos nossos trabalhos, assim, era não ficar pelos cantos choramingando a falta de apoio, que continua até hoje, mas chega uma hora que a gente tem que amadurecer e entender que ou a gente faz com ou sem apoio, com dinheiro ou não, mas a gente quer fazer e fazer isso acontecer de alguma forma. Porque a gente perdia muito tempo também, era uma época que se perdia muito tempo choramingando e perdia mais tempo no boteco reclamando que ninguém apoia, que o Estado não supre.
espera, né? Vamos fazer também, vamos parar Mudar de colocar. o jogo, né? Porque senão não dá, senão entra numa neura, numa pira de que não tem apoio, eu sou coitadinho, uma vitimização tremenda, e aí o que a gente mais quer fazer a gente não faz. Os Camaradas é a peça que deu visibilidade ou vocês tiveram uma antes? Nós fizemos alguns espetáculos antes, mas que eram, como falei, em 95 criamos a Companhia Carona e o espetáculo Lende Aprendendo. O primeiro a gente pensou bem assim, focou em queremos apresentar muito, então vamos aonde já tem público, vamos na escola, acreditamos no que estamos dizendo, vamos dizer que é importante ler, um espetáculo de incentivo à leitura para a criançada, e a gente vai fazer nosso teatro aí dizendo a eles algo que a gente acredita e vão poder apresentar muito mais. E aí, de fato, apresentamos muito. O Lende Aprendendo vieram outros espetáculos, a gente continuou apresentando ele ainda, ficou por 5 anos apresentando e fez 33 cidades, Rio Grande do Sul, Paraná, mas muito em Santa Catarina, fez mais de 15 mil espectadores, apresentou bastante mesmo. O próximo passo, depois disso, foi, bom, agora a gente está trabalhando tanto, apresentando tanto, que a gente não pesquisa mais. Agora aquilo que a gente fazia antes não está mais dando tempo de fazer. Vamos parar e vamos focar no que a gente quer, que é o trabalho do ator. E aí a gente resolveu ir, isso já era ano 2000, ir para Buenos Aires, fazer o seminário lá com a Periplo, que já conhecíamos aqui dos trabalhos, do próprio Festival Universitário de Teatro, a Periplo já tinha vindo, dos encontros nos festivais em Santa Catarina. E aí fomos para lá e voltamos completamente imbuídos dessa vontade de sistematizar o trabalho e então pôr um foco na pesquisa sobre o trabalho do ator. E é o que a gente segue até hoje. E aí Os Camaradas vêm logo em seguida disso. A gente montou ainda O Homem Ajuda o Homem, que era a partir de um texto do Brecht, dos Horácios e Curiáceos, e em seguida a gente fez Os Camaradas, que nasceu como Os Camaradas Médicos, um texto curtinho, fez festival universitário já nessa época, curtinho ainda, com 13 minutos. Depois a gente chamou um dramaturgo lá da Argentina, o Alfredo Menha, que tinha visto essa versão curta e ampliou, e aí estreamos no Festival de Curitiba e aí fomos vistos pela crítica, elogiados, e fomos para todos os festivais, e aí teve uma carreira muito bacana que nos lançou no cenário nacional, assim. Nós temos aqui também a presença do Lau. Ele é um doutorando, né, no teatro, doutorando pela UDESC, e como o Pepe lembrou, antes da gente começar o nosso Cidadania, que o Lau é um cidadão, um diretor, um ator do mundo. E como sendo do mundo, portanto, ele é de Blumenau também. E sendo de Blumenau, provavelmente tem essa interação muito forte com o Carona. Em que momento você conhece o Carona, Lau? Boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania. Na verdade, eu conheci o Pepe e alguns trabalhos do Carona quando eu tive no festival, mas não tenho uma relação agora. Eu estou aqui por causa do FITUB, né? E nós nos reencontramos, né? Eu e Pepe, a gente se conhece já acho que há bastante tempo, né? Eu vim com 2 espetáculos nos anos 90, né? Mas a gente se encontrava mais no festival mesmo. Nós vamos falar do festival universitário, a FURB organiza todos os anos, e a gente vai falar um pouco também, até porque o Pepe e o Lau são os diretores, são os envolvidos em fazer a seleção das peças que estarão sendo apresentadas durante este festival. Mas, Lau, antes da gente falar do festival, obviamente, eu queria que você falasse rapidamente sobre o fazer teatro. O Pepe falou, né? Ainda é difícil fazer teatro. Sim. O que dificulta fazer teatro? Dificulta. Essa Não, eu acho que, na verdade, a dificuldade é o que leva a gente a fazer teatro, né? Eu acho que começa por aí. Né? A gente, até hoje, a gente sabe, não adianta, como o Pepe falou, ficar reclamando. O que nos leva hoje a nos preocupar é com a formação e o trabalho de ator, de forma geral, né? Bom, dificuldade no nosso país a gente tem, se a gente vai falar hoje a gente tem os editais, antigamente a gente não tinha os editais, mas fazia teatro. Hoje a gente tem editais e continuamos a ter dificuldade para fazer teatro e insistimos em fazer teatro, né? O que eu acho que é mais importante nisso tudo, né, o que a gente entende como dificuldade é o que nós podemos nos manifestar
como criatividade, né? A gente vê isso nas seleções de festivais e cada dia mais na aparição de novos grupos, né? Na verdade, eu sou doutorando na UDESC, mas antes de tudo eu sou artista, eu sou diretor. Então, essa dificuldade eu sinto, sempre senti na minha própria pele, né? É uma honra estar participando não só da curadoria, como estar aqui agora no programa, no sentido de saber que existe um grupo em Santa Catarina, particularmente em Blumenau, que completa 20 anos, né? E um festival que completa já seus 28 anos. Né? Isso é muito importante para a gente, porque com todas as dificuldades, a gente vê que existem pessoas que realmente acreditam na possibilidade do teatro como uma arte, né? E se manter aí, porque o teatro, muitas vezes, o entendimento de teatro é engolido pelas perspectivas dos jovens atores querendo fazer televisão, e a Rede Globo engole todo mundo, né? Mas nós continuamos insistindo, estamos aí, estamos resistindo, e nós temos exemplos, né, do Carona e do próprio festival com 28 anos, e o Carona com 20 anos, aqui em Blumenau. Eu estou recebendo hoje Pepe Cedrez e Lau Santos, e, claro, obviamente, vamos falar de teatro. A gente começou falando aqui dos 20 anos da companhia Carona, e a gente vai fazer um rápido intervalo, e a gente retoma a nossa conversa para continuar falando de teatro, vamos falar do Festival Universitário e vamos falar também das tecnologias no teatro, que é uma pesquisa que o Lau vem fazendo no doutorado. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos.